Escândalos que arruinaram a carreira de celebridades no mundo inteiro. Minha gente, a gente tá acostumado, né? Que a gente é pobrinho, acostumado a ver escândalo na rua, né? Ver esse tipo de coisa e acho que isso é limitado só pros pobrinhos. Quando na verdade, mas os famosos são bem piores. Eu vou contar várias histórias dessas pra vocês hoje. Mas antes eu preciso contar uma história que eu lembrei quando eu tava começando a gravar esse vídeo aqui. Quando eu era criança, minha gente, eu tinha aproximadamente uns 8 anos por aí. Eu morava numa rua que naquela época o povo tudo era amigo de todo mundo ficava na rua, todo mundo se conversava, né? Hoje em dia não tem mais isso. As pessoas tudo você sai pra fora, dá bom dia, a pessoa já... Bom dia por quê? E entra pra dentro. Isso é quando responde. Mas antigamente não, minha gente. Os vizinhos, todo mundo ficava enfiado dentro da casa do outro, tinha bastante intimidade, né? E eu morava numa vila que era assim, minha gente. As pessoas eram tudo muito felizes e muito conhecidas, né? Tinha um cara, um vizinho meu, que se chamava Carlos. Ai, minha gente, tô até com medo de contar essa história aqui. Bom, ele não vai ver esse vídeo, espero. E o Carlos, minha gente, era casado com uma outra mulher, com a Rosângela. E na frente da casa do Carlos e a Rosângela morava a Amélia. A Amélia era dona do mercadinho que tinha pra cima da minha casa, que era de frente da casa do Carlos e da Rosângela, né? Todo mundo dizia que o Carlos sentava fora da bacia, sabe, minha gente? Que ele andava fazendo umas coisinhas aí por trás aí, errada, e que a Rosângela não sabia. Teve um dia que a Rosângela foi visitar uma amiga dela, a Creuza. E aí, minha gente, ela deixou o Carlos na casa dela sozinho. Só que o marido da Creuza resolveu ir pra casa do Carlos, ficar lá junto com ele também, pros dois bater um papo, né? E papo vem, papo vai. Quando a Amélia, que era a vizinha do mercadinho da frente, foi lá cobrar eles, minha gente, porque eles viviam pegando as coisas fiadas no mercadinho e não pagava. E a Amélia já tinha intimidade de chegar entrando na casa deles, né? Quando a Amélia entrou dentro da casa deles, e ela foi dentro do quarto, porque ela escutou um teretetê, uma conversinha, sabe, umas risadinhas meio esquisita. Ela pegou o Carlos, junto com o Paulo, que era o marido da Creuza, que era a melhor amiga da Rosângela, na cama, nhanhando. E a Amélia, minha gente, era uma pessoa muito conhecida na vila, né? Até tô morrendo de saudade da Amélia. Hoje ela mora em outra cidade, sinto falta dela. E a Amélia tinha uma boquinha um pouco grande, né? Porque ela gostava de contar tudo que ela via. Ela espalhou, minha gente, apenas para a vila inteirinha, que colocaram um apelido no Carlos de Mocinha. E vocês pensam que a esposa dele se separou dele, minha gente? Separou nada. Ele virou a cara pra Amélia e a esposa dele, minha gente, ficou a favor dele e disse que ela tinha inventado toda essa história. Um tempo depois, são uns rumores aí que diz que a mulher dele também tinha uns homens amantes aí. Bom, até hoje a gente não sabe se é verdade, né? Acontece que os dois ficaram casados muitos e muitos anos após isso. Ele ficou anos sem falar com a Amélia, depois eles se mudaram dessa vila. E agora, depois de acho que 15, 20 anos depois do ocorrido, os dois acabaram se divorciando. Mas que essa história aí foi bem estranha na época? Foi um escândalo, viu, minha gente? É que naquela época ninguém tinha celular, né? Porque senão a Amélia teria filmado tudo, teria comprovado. Mas ela jura de pé junto que era verdade, minha gente. Os dois estavam nhanhando na cama. Que coisa, né? Mas, minha gente, não é só os pobrinhos que tem escândalo na vida, não. Os riquinhos tem mais ainda. E hoje eu vou contar a história de um dos maiores astros de Hollywood, Johnny Depp. O Johnny Depp vivia num relacionamento com a atriz Amber Heard já há muitos anos. Só que eles se separaram e ela foi até a imprensa, minha gente, expor uma foto que ela disse que ele, ó, tinha quebrado a cara dela. Ela tava toda ferrada, minha gente, toda escangaiada, com a cara toda lascada. E logo depois disso, a imprensa inteira começou a falar que ele era espancador de mulheres. Acabaram com a reputação do homem, minha gente. O homem era um galão. E olha só o traste que ele virou. O homem tá com os dentes tudo arregaçado, podre, minha gente. Com a cara toda escangaiada, sabe? Emagreceu, tá parecendo um usuário de crack lá da Cracolândia de São Paulo, minha gente. O homem tá num estado lastimável. E ele acabou perdendo vários personagens importantes no cinema, como a continuação de Piratas do Caribe. Ninguém queria um pirata que batesse na mulher, que ia ficar muito mal, né, minha gente? Ele perdeu mais outros 3 trabalhos de longa-metragem que renderiam o equivalente a quase 300 milhões de dólares, minha gente. Só que aí, ele pegou e resolveu denunciar a Amber por calúnia e difamação, porque ele jurava que isso tudo era mentira. E os dois tiveram várias audiências públicas, minha gente. E nessas audiências pegava tão feio, como por exemplo, ele contou um dia que ela ficou com raiva dele, defecou em cima da cama e culpou os cachorros, essa porca cebosa. Só que depois a empregada confirmou que não era cocô de cachorro não, essa cebosa tinha feito isso na cama. E minha gente, a polícia começou a investigar, a justiça. Descobriram que o Johnny Depp não tinha feito nada com essa cebosa aí, minha gente. Ela tinha inventado tudo.
E ela precisou pagar para ele uma indenização de 15 milhões de dólares por toda essa difamação. Só que essa altura do campeonato, o homem já tá todo ferrado, escangaiado, feio, lascado, minha gente. Não consegue trabalhar até hoje, coitadinho. Minha gente, agora eu vou falar do melhor galão da Rede Globo. Na época que tinha galão mesmo, né? Porque hoje os galão pintam as unhas de esmalte, minha gente. Os galão também gostam de galão. Na Globo é assim, né? Mas antigamente tinha um galão raiz, um galão másculo. Era o Zé Maier, o velho pegador das novelas, minha gente. Ele fazia um enorme sucesso. Ele sempre olhava com aquele olhar dele assim, sabe? Aquele olhar nevoado. E sempre falava: Helena, eu vou te levar pra cama agora, você querendo ou não. Ninguém resiste ao meu charme de velho galão. Só que aí, minha gente, ele era muito, sabe, assim, espivitado, né? Ele tinha muito foguinho na região dos Países Baixos ali, né? E um dia, ele resolveu fazer uma brincadeira com Sutonani, que era uma figurinista lá da Globo, né? Diz, segundo ela, que ele entrou pelo camarim e deu uma buzinada na genitália dela, minha gente. Abre aspas. Um homem branco, de 67 anos, rico, invadiu o camarim e apertou com a mão esquerda a minha B-U-C-E. Vocês sabem o resto da palavra, que palavra feia eu não gosto de falar, né? E ela disse, minha gente, que ele pegou e deu uma buzinada nela ali, bem na laricinha dela, apertou. E ela ficou revoltada com isso e denunciou o homem pra tudo quanto é lado. Na época ele tava fazendo uma novela de sucesso. Ele era o galão da novela A Lei do Amor e estava escalado para a próxima novela, minha gente, do Agnaldo Silva. Só que aí a Globo pegou, afastou ele, não quis nem saber. Na época ele deu uma declaração dizendo que ele foi extremamente machista, mas disse que não teve aquela buzinada não, disse que foi umas piadinhas machistas aqui, umas coisinhas ali, né? Ele disse que não era tão ceboso quanto as pessoas achavam que ele era. Só que aí passou um tempo, minha gente, o Léo Dias falou na coluna dele que descobriu que a Sutonani era amante do Zé Maier. Diz que os dois tinham muita intimidade, que ela tinha a chave do carro dele, que os dois iam e voltavam junto pro serviço. Bom, se é verdade eu não sei. Fato é que depois dessa suposta buzinada aí, minha gente, essa apertada na Larissa, ele, minha gente, nunca mais apareceu na televisão. E hoje vive num sítio, minha gente, na região serrana do Rio de Janeiro, isolado, coitadinho. Acabou com a carreira do velho galão. Vocês lembram do Darlan Cunha? Por nome ninguém vai lembrar, mas vocês lembram do Laranjinha, do filme Cidade de Deus e depois da série Cidade dos Homens? Ele fez muito sucesso quando ainda era um jovenzinho. Só que ele foi crescendo, minha gente. A Globo convidou ele para fazer a novela Sete Pecados, Caminho das Índias. Tinha uma carreira promissora. Mas o bichinho, minha gente, tinha uma cara que não valia nada, sabe? E ele começou a ficar muito na cabeça com os personagens que ele interpretava, né? E ele tinha uma namorada que morava junto com ele. Até que em 2013 ele, ó, bagaçou a cara da coitadinha, escangalhou toda a menina, deixou a menina toda roxa, minha gente, toda lascada, ferrada, com um olho pra baixo, outro pra cima, com o nariz torto. E minha gente, homem que bate mulher não tem que ter perdão não, porque é homem ceboso, né? Não tem explicação pro homem bater numa mulher. Ele ficou preso por uma semana, mas como no Brasil não tem justiça, logo ele saiu e cumpriu a sua prisão em casa. Acontece, minha gente, que depois disso, depois desse tempo dele em casa, ele voltou a fazer um monte de cagada, nunca foi chamado pra personagem nenhum, até que em 2018 teve a continuação de Cidade dos Homens. Ele fez, só que depois disso nunca ninguém mais chamou ele pra nada. O ano passado ele foi convidado pra estar no programa Fazenda. E a Fazenda, minha gente, é a maior máquina de lavar que existe na televisão brasileira. O cara entra lá sujo que nem pau de galinheiro, sai de lá limpinho, porque consegue reformar a imagem. Só que no caso dele, ele ficou conhecido como a laranja podre e o pior participante, o mais tóxico de todas as edições do reality show. E agora a carreira dele, que já estava toda lascada, escangaiada e sem rumo, ficou pior ainda. Ele vai ser sempre conhecido como Laranjinha, o ator decadente que, ó, bate mulher. A cantora Simária, minha gente, fez muito sucesso fazendo dupla com a sua irmã. As duas começaram a carreira lá atrás como coleguinhas do Frank Aguiar. E depois, aos poucos, foram conquistando o Brasil até que se tornaram uma dupla sertaneja. Só que, minha gente, as duas eram igual a Ruth e a Raquel, a gêmea, sabe? Uma era boazinha, a outra era má. A Simária disse que tinha um gênio difícil, mesmo, mau gênio difícil, sabe? E ela começou a se envolver em um monte de polêmica. Até que ela ficou doente, teve uma tuberculose muito grave e quase foi de arrasta pra cima, minha gente. Só que aí, depois disso, ela voltou a cantar. E ela tinha uma competição muito grande com a sua irmã. Ela achava que as duas estavam competindo o tempo inteiro. Se alguém falasse que a Simone era bonitinha, ela ficava brava. Se alguém falasse que a Simone tinha mais carisma do que ela ficava brava.
Até o dia que ela deu aquela entrevista pro Léo Dias. Lembra que ela tocou piano no corpo do Léo Dias, minha gente? Aquela coisa bizarra, medonha. Depois disso, minha gente, a Simária começou a entrar num barco de polêmica uma atrás da outra. Dá um monte de declaração contra a irmã, xingando a família, bloqueou todo mundo. Ficou meio que pirada, né? Aí ninguém sabia mais quais seriam os rumos da dupla, até que anunciaram a separação da dupla. E aí começou a vir à tona um monte de casos do passado. Uma produtora que trabalhou com as duas na dupla diz que as duas eram totalmente opostas. Diz que no busão que viajava o Brasil, minha gente, tinha um banheiro. E essa mulher, produtora, estava grávida. E diz que a Simária fazia ela descer no meio do mato, minha gente. No meio da rodovia pra mijar no mato, cagar no mato, porque não era pra usar o banheiro dela. Diz que a Simone esperava a Simária dormir pra ceder a chave do banheiro pros membros da equipe. Mas a Simária não deixava. Além de deixar a mulher mijar, ela colocava apelido em todo mundo. Diz que tinha um cara que trabalhava na equipe, que um dia foi sem desodorante lá, disse que tava com um cheirinho meio forte, ela apelidou ele de CC. E começou a chamar ele de CC morraçudo mesmo, pra todo mundo. Colocou apelido e falava que ele era porco ceboso. Ela também, minha gente, teve uns desentendimentos com a babá aí. A babá disse que ela proibia ela de colocar a comidinha dela dentro da geladeira da Simária e não fornecia comida pra menina também. Olha que mulher cebosa, minha gente. E depois disso, a Simone e Simária se separou. A Simone, minha gente, teve a carreira que teve uma guinada de 360 e virou uma das maiores vozes do sertanejo do Brasil, conquistando disco de platina, sucesso absurdo, um monte de show. Já a Simária até hoje ninguém sabe pra que veio, minha gente. Ela ensaiou um monte de volta, até agora nada. Só que depois de tantas e tantas polêmicas, ela saiu com a imagem arranhada, né? E não sei se ela vai fazer tanto sucesso quanto a Simone. Bom lembrar que talentosa ela é, né? Mas tem tanto talento quanto o sebo, porque a buchinha é cebosa, né, minha gente? É até difícil de lidar com isso. Minha gente, eu tenho mais uma lista intensa de famosos cebosos que arruinaram a carreira. Mas se eu for falar todo mundo aqui, o vídeo vai ter umas 2h30, né? E vocês não vão querer assistir. Então deixa para uma próxima ocasião que eu trago mais. Gente, o último vídeo que eu fiz falando dos famosos que usavam fralda, né? Teve tanta gente que se ofendeu por causa disso. Tem uma mulher que falou que me amava, agora me odeia porque ela também usa fralda. Ué, minha filha, mas é comédia, é humor. Se você é Maria Mijona, mija na fralda, o problema é teu, não é pra você ficar ofendida. O povo se ofende com tudo, minha gente. É comédia pra você rir, não é pra você chorar. Tanto que eu sempre me incluo nas histórias também. E eu conto todas as histórias terríveis da minha vida aqui pra vocês. Abro como se fosse um livro aberto. Porque eu também quero me expor, não quero só expor os outros. E eu, minha gente, eu acho que a melhor coisa da vida é daquelas pessoas que conseguem rir de si mesmos, minha gente. Porque isso é pessoas que têm um coração aberto, sabe? Pessoas que não são carrancuda, fechada. Vamos rir mais, minha gente, e reclamar menos. O mundo já tá tão pesado pra gente ficar o tempo inteiro reclamando que cara carrancuda e o tempo todo se vitimizando, né não? Oxe, minha filha, o problema é seu que você usa fraldinha. Até bonitinho, né? Deve ficar mó lindinha com a fraldinha, com o bumbumzinho, o bumbumzinho marcando na calça, né? Não é pra você levar pro coração. E pessoal, não é pra ninguém levar nada do que eu falo aqui no coração, porque é tudo uma grande brincadeira. E eu quero sempre lembrar que eu amo vocês, eu fico muito feliz que vocês estejam sempre comigo aqui, fazendo parte dos meus vídeos. E vamos fazer esse canal crescer, minha gente, porque visualização tem, mas não tá entrando dinheiro ainda. Eu fico revoltado, que o YouTube desmonetiza metade dos meus vídeos, esse ceboso do YouTube. Mas a gente vai vencer, não vai não? Sabe por que a gente vai vencer? Porque eu tenho vocês. E vocês, minha gente, já são a minha nova família. Meu beijo pra todo mundo, que Deus abençoe a todos.